Olá, maravilhosas! Coisa boa estar aqui com vocês em mais uma segunda-feira, mais um encontro de sucesso semanal que a gente tem aí com a nossa unidade. Que alegria poder proporcionar e poder estar com vocês. Hoje eu trouxe aqui uma proposta, uma aula prática para vocês de aula de automaquiagem. Então, nesses 12 anos de Mary Kay que eu tenho, né, nesse tempo que eu tenho de empresa, eu fui mudando, eu fui fazendo, fui vendo o que me dava mais resultados e fui transformando a minha aula de automaquiagem, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês como que eu tenho feito hoje, né, de uma maneira prática, uma maneira simples a aula de automaquiagem. E que muitas vezes eu pego algumas consultoras falando assim, ai, mas eu não faço aula de maquiagem porque eu não me sinto segura, ou porque eu não tenho tantos produtos para mostrar. E realmente a aula de maquiagem, ela demanda um pouco mais de produto na hora da demonstração do que um spa facial, por exemplo, né? Um spa eu consigo fazer com o sistema Timewise 3D, uma base eu consigo concluir, consigo fechar, certo? Mas a de maquiagem a gente precisa um pouquinho mais de detalhes, ela é uma aula mais detalhada. Porém, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma simplicidade, né, dentro desse segmento da maquiagem. Vocês sabem, já compartilhei com vocês várias vezes que quando eu entrei na Mary Kay, eu nunca tinha não gostava de me maquiar, não tinha hábito, não sabia, não usava os produtos, não conhecia a Mary Kay, obviamente, nunca tinha participado de uma aula de maquiagem, nem de outra marca, nem de Mary Kay, então eu nunca fui cliente Mary Kay. Eu sempre eu conheci os produtos e no mesmo final de semana, no dia, eu conheci sábado e domingo eu já me tornei uma consultora, certo? Então eu não tive essa experiência como cliente e também não tinha essa experiência de cuidar da pele, de usar maquiagem. Então, para mim foi muito desafiador em alguns pontos o entendimento da demonstração, certo? Eu tive que ver, eu tive que pesquisar, eu tive que estudar e na época eu também não tinha, né, atividades, né, a gente não tinha esses encontros, né, semanais tão direcionados assim. Então eu buscava a Mary Kay, buscava a plataforma, né, e fui me aperfeiçoando. Enfim, o que eu quero dizer para vocês? Que eu não tinha técnicas de venda, eu não tinha experiência em venda, então foi muito mais desafiador o ato de gostar de vender. Desculpa. O ato de gostar de vender. Tanto é que muitas de vocês sabem que eu comecei a amar a venda e comecei a gostar da venda depois de anos de Mary Kay, né? E estamos aí, depois de diretora, eu já era diretora na empresa, já estava, né, tendo grandes resultados, e aí que eu comecei, né, a perceber a importância de amar a venda. Sempre fiz por protocolo, eu entrei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, e eu fazia, simplesmente, gostando ou não, sempre fiz e tive resultado. Mas depois que tu passa a gostar do que tu faz, tu começa a ter ainda mais resultados, porque fica mais prazeroso. Tá, mas Milene, por que tu tá falando tudo isso? Porque pra mim sempre foi um martírio da vida fazer aula de automaquiagem, me maquiar, sempre foi um parto. Entendeu? Sim, se tu tá apavorada aí com com a minha revelação, é real, tá? Eu sempre tive grandes dificuldades nesse sentido. Por quê? Porque eu não tinha paciência pra isso, eu achava que não era pra mim esse negócio, essa coisa de fazer demonstração, essa coisa de maquiagem, né? Eu sempre achei que era mais demorado, e realmente é. Então, se tu for comparar uma aula de automaquiagem e uma aula de spa facial, vamos comparar as duas. Realmente, a aula de maquiagem, ela requer mais detalhes, ela requer, né, mais produtos, ela requer mais tempo. Porém, o que eu digo pra vocês ao longo desses anos, é a experiência, né, que eu vim adquirindo, né? Eu digo pra vocês com toda a certeza, ainda mais hoje, na atualidade que a gente tá vivendo aí. A maquiagem, ela é um grande chamariz, vamos falar assim, né? Chama muito mais a atenção hoje uma aula de maquiagem pra tua cliente. Tanto falar aula de maquiagem lá, opa, eu quero aprender a aplicar uma base, eu quero aprender a fazer um blush, nunca soube fazer um contorno. Eu escuto muito isso, né? Então, o que eu venho trabalhando nas minhas atividades, nas minhas sessões, tá? Ponto 1, para que a aula não fique muito extensa e cansativa para ti e para cliente, para que tu seja mais produtiva durante o dia. A aula de maquiagem eu simplifiquei. Eu comecei a reduzir alguns produtos, né? Algumas atividades, eu fui dividindo as minhas aulas
para que eu consiga ser objetiva. Minha cliente conhece o produto, que é o meu objetivo, ela ama e adquire os produtos e aprende uma técnica. Então eu comecei a ir adaptando de uma maneira que para mim ficasse mais leve a aula de maquiagem, tá? E hoje eu vou dizer pra vocês, a minha cliente, o meu foco principal sempre é cliente nova, cliente que tá começando, cliente que nunca fez uma demonstração. Eu vou sempre direcionar inicialmente para uma aula de spa facial, uma revitalização facial, tá? Em segundo momento, eu marco uma aula de automaquiagem. Tá? Então, eu procuro sempre focar na pele e depois, em um segundo momento, trabalhar a maquiagem. Se é uma cliente que tu vê que ela já gosta de maquiagem, e tu quer atrair ela e começar com a aula de maquiagem, incrível também, tá? Eu trabalho dessa forma. Eu primeiro falo do spa e depois marco pra maquiagem. Se eu tento muito o spa e eu não consigo agendar com ela, ela remarca, ela protela, eu já vou, opa, de repente isso não é o que tá atraindo muito ela, então eu vou trazer, né, já vou chamar ela para maquiagem. Então entendem como é importante a gente conhecer a nossa cliente, conhecer essa pessoa, fazer perguntas para ela. O que tu gostaria de aprender? Tem alguma coisa na maquiagem que tu gostaria de aperfeiçoar, de aprender mais? Então façam questionamentos para essa pessoa, porque tu vai conseguir ser mais assertiva, certo? Mas junto com tudo isso é importante tu também ter a tua estratégia como empresária, né? Como eu falei para vocês, a minha estratégia é sempre começar com spa facial e em segundo momento a maquiagem. Em alguns casos, raros, mas acontecem, eu mudo essa ordem, tá? Mas é importante tu como consultora ter esse direcionamento, essa clareza do teu negócio, de como que tu quer conduzir para tu ter o teu resultado. Então, eu acabei, né, como eu falei pra vocês, eu acabei mudando, então, um pouco a minha aula de maquiagem, simplificando. Então, eu uso alguns pincéis, eu vou mostrar pra vocês, eu uso um passo a passo, e quando eu monto a minha mesa, eu já monto ela com os passos para direcionar isso, para facilitar a minha vida ali na hora da demonstração. Eu já ponho a limpeza, eu ponho o hidratante. Então, eu sempre na aula de maquiagem, tu vai fazer uma base no rosto de limpeza e hidratação. Então, tu vai limpar o rosto com a linha Botanical ou com a linha Time Wise 3D. Se for uma pele mais madura e tu tiver a linha Repair, ótimo. Mas, normalmente, eu já uso como padrão, né, a linha Time Wise 3D, certo? Então eu utilizo ela e se tu tiver um tônico, tanto da linha Time Wise ou quanto o da linha Botanical, é ótimo também. Porque quando eu falo em maquiagem, não é um produto essencial pro curso de pra aula de automaquiagem, tá? Porque eu tô trazendo um adicional pra vocês. Por que eu gosto de usar o tônico? Porque o tônico, ele sela os poros, né? Então a pele fica mais bonita, a maquiagem fica mais bonita, ela fixa mais a maquiagem e a cliente vai gostar, tá? Outro produto que eu não fico sem na minha maquiagem, eu pessoa, eu cliente, é o nosso lifting da linha Repair, tá? Ele também é um produto que dá um acabamento, além de ser um produto de tratamento que vai esticar e preencher as linhas, ele é um produto que vai fazer uma camada no teu rosto, deixando a maquiagem muito mais bonita também. Então, se eu quero uma maquiagem mais elaborada, eu incluo, né, uma cliente mais exigente, eu já incluo esses produtos. Tá? Se tu não tem eles, beleza, não utiliza e tá tudo bem, entende? Aqui eu quero trazer eu vou trazer algumas dicas pra vocês, auxiliares, né, extras, mas dizer pra vocês que a simplicidade, o simples é melhor, tá? Então, se tu tiver os produtos básicos, né, agora mesmo a gente tem a oportunidade de investir em alguns tons extras da base Time Wise, né, porque ela tá com um valor diferenciado para nós consultoras, né? Se tu quiser aproveitar essa promoção para tu ter mais produtos, vai ser importante para ti. Então, não só para aula de maquiagem, para o spa facial também, né? Então, na minha mesa eu já ponho um do ladinho do outro a sequência que eu vou usar. Então, limpeza, hidratação, o primer, o corretivo. Depois do corretivo eu já uso o nosso lápis de olho, de sobrancelha, selo o meu rosto,
Depois do corretivo eu já boto a base. Eu vou fazer aqui com vocês agora, tá? Mas só pra vocês verem que eu já ponho tudo um do ladinho do outro. Na minha mesa, quando eu vou atender a minha cliente, eu já ponho passo a passo. Porque aí eu vou, ó, eu não tenho essa coisa de ficar pensando o que eu vou aplicar. Já tá pronto. Então, se tu ainda não tem ainda não tá tão natural pra ti fazer aula de maquiagem, pega essa dica, porque na hora vai ser mais fácil, tá? Digo pra vocês porque no meu início eu tinha muita dificuldade na ordem dos produtos e isso foi uma coisa que me ajudou bastante, tá? Beleza, então além de tudo isso tem o material descartável, né? O material de de cílios, de lábios, a espátulazinha. Também, se tu não tiver os pincéis da Mary Kay, né, tu pode utilizar os nossos descartáveis, né? Então, se tu não tem os pincéis, usa os descartáveis, tá? Que é em conta, tu consegue investir ali no nosso Em Sintonia, tá? Os espelhinhos, as bandejinhas, os perfis de cliente. Então, é uma sessão normal facial. A diferença é que tu vai mostrar algumas técnicas de maquiagem. Então, vamos lá, vamos começar. Não esquece também, né, uma dica importante é já ter os teus lencinhos cortadinhos. Eu gosto sempre de cortar, né, porque ele rende mais e tu consegue usar o demaquilante, tu consegue, né, tirar o 4 em 1, utilizar o tônico, já com eles cortadinhos. Se tu quiser, na aula de automaquiagem, tu também pode aplicar o lábios de seda, que é o nosso peeling labial. Eu não vou aplicar ele aqui agora para simplificar aqui para vocês, mas é um produto que eu utilizo nas minhas aulas de maquiagem e dá bastante resultado, tá? Então, depois da limpeza, já faz o peeling labial e parte para maquiagem, tá? Então eu já tô com a pele pronta, eu já limpei, eu já hidratei, já fiz o meu passo a passo e agora eu vou utilizar o primer, tá? Então é um dos primeiros produtos que eu indico aí pra minha cliente, tá? Então eu boto primer, ponho o primer na bandejinha ou no dedinho dela. Se for mais pessoas, eu já coloco na bandejinha. Se for poucas, eu já coloco no dedinho dela, tá? Até pra ela ver a quantidade. Se tu tiver o pincel de silicone, tu já vai espalhando com o pincel de silicone, tá? Se não, tu já vai dizer pra ela que ela pode aplicar com os dedos. E não tem problema nenhum, tá? Porque ela vai aplicar de maneira suave, sempre com esses 2 dedinhos. Nunca ficar passando as mãos, tá? Então ensina a tua cliente de uma maneira prática que ela pode espalhar de uma maneira muito leve. E já faz esse momento sensorial dela sentir o efeito aveludado do nosso primer. E aí, o que eu digo, né, quando eu tô mostrando o primer? O primer, ele é um produto que ele vai fazer, né, uma camada protetora no rosto. Então, além dos produtos que ela já utilizou antes, de proteção solar, de proteção pra pele dela, o primer, ele além de proteger, ser anti-idade, retrair os poros, ele também vem com o fator de proteção FPS 15, né, contra os raios UVA e UVB, tá? Então, o diurno, ela já tá preparada, né, contra a luz azul, que é do celular, as luzes do computador, e aí também, né, além dos fatores externos, ambos têm, tá? Então, ela já tá com a pele preparada e ela é obrigada a maquiar a pele depois do primer? Não, então eu sempre digo pra ela que se ela não tem hábito de maquiar todos os dias, ela pode usar mesmo assim todos os dias, porque ele retrai os poros e também controla a oleosidade da pele, além de deixar a pele muito mais bonita. Então, por exemplo, se no dia a dia ela não quer colocar uma base, ela pode usar o primer e usar o pó, por exemplo, né, o nosso pó de cetinado, ela pode usar o nosso CC Cream, ela pode usar o nosso pó translúcido como finalização. E, inclusive, ele é um produto maravilhoso e super indicado, essa duplinha de pó translúcido e primer para homens, né? Principalmente quem tem aí uma pele mais oleosa, tá? Então, aplicou o primer, expliquei sobre o primer, falei isso, né, exatamente isso. Ainda faço, né, a comparação de uma parede sem reboco e depois que a gente aplica o primer, já é o reboquinho da nossa pele, tá? Depois disso, eu falo da importância de um corretivo, porque antes da base, se houver algum espaço, algum momento, alguma parte do rosto que ela queira camuflar, ele é um produto maravilhoso. Então aqui, tu pode ter 2 opções, o líquido ou o yellow, que ele é um produto mais grosso, mais denso, tá? O yellow eu normalmente acabo não colocando, a não ser que seja uma pessoa que tenha, né, uma região de olhos muito roxa,
ou marcas de espinhas muito vermelhas, né? Então ele acaba sendo mais específico nesse sentido. Então eu ensino ela a utilizar esse corretivo. Eu faço esse pinguinho aqui dentro, né, dos olhos e aqui nessa região para fazer esse efeito lift. Então eu já ensino ela a fazer um corretivo para colocar um corretivo para ter esse efeito. O que tu pode usar nessa hora para espalhar com a cliente? O nosso lápis Kabuki, tá? Ou a nossa esponjinha. Lembrando que a esponjinha, ela tem que estar sempre úmida a ponto de tu apertar e não sair nada, tá? Ela tem que estar úmida. Então é uma opção de tu utilizar com a esponjinha ou tu pode utilizar direto, né, com o Kabuki. Então, se tu quiser simplificar, aqui está uma simplificação. Usar o Kabuki para tudo, tá? Tanto para corretivo quanto para a base. Então, sempre em batidinhas, olha como já muda. Então, aqui a cliente já fica sabendo, ela já vê, nossa, que diferença. E aí ela faz um olhinho, tu ajuda ela a espalhar, né? E ela faz um outro. Por que eu gosto de fazer um e depois o outro? Pra ela ver a diferença. Então, vocês viram que eu tô com umas marquinhas aqui de espinhas que eu tive. Então, tá ali, ó. Eu ponho, esse aqui que eu tô utilizando é o pêssego, mas eu poderia estar utilizando outro, tá? Eu poderia estar utilizando light beige, por exemplo, que é o que corresponde à minha tonalidade de pele, tá? Então, dei uma estudada na tabela que vocês vão ter as cores mais coringas. O light beige, eu acredito que ele é bem coringa também, tá? Em batidinhas, sempre em batidinha. Tudo que eu vou colocar de maquiagem, sempre é em batidinhas, porque eu quero depositar. Se eu arrastar, eu vou acabar tirando ao invés de depositar, tá? Então, assim eu vou pintando a obra de arte, né? Que é o que eu digo para as minhas clientes. Vocês estão aí com um quadro branquinho, lindo, maravilhoso, pronto para pintá-lo, fazer a sua obra de arte, que é, né, a maquiagem no nosso rosto. E uma coisa que eu sempre digo para as minhas clientes, né, a importância da maquiagem valorizar a nossa beleza. Ela não tem que transformar, gente. Ela tem que valorizar a nossa beleza, certo? Então, ensino ela a colocar o corretivo e depois eu já venho com a base. Como é que eu testo a base da minha cliente? Nunca é aqui, nunca é em nenhuma região do corpo sem ser aqui no maxilar. Por quê? Quando eu coloco no maxilar, eu consigo ver o pescoço e eu consigo ver como que a comparação. Ele vai secando, a base vai secando e eu consigo ver se o tom ficou real. Quando desaparece, qual é o ideal? Tu pegar 3 tonalidades, uma mais clarinha, uma ok e uma mais escurinha e fazer 3 risquinhos. Ó, um com uma base, com outro e com outro. A que desaparecer é o tom ideal para aquela cliente, para aquela pele, tá? Então, essa é o método que a gente utiliza para testar o tom da base da nossa cliente. Outro método que todas vocês têm acesso, né, ao curso de colorimetria da Sabrina Santos, que tá lá no nosso Em Sintonia. Se tu não assistiu, minha amiga, tu tá perdendo. Assiste lá, tá? É uma trilha maravilhosa. E lá tu aprende a subtons, tu aprende a olhar pra cliente e ver se ela tem um subtom quente, um subtom frio, um subtom neutro. Então, aprendendo isso, tu também consegue ser muito mais assertiva na hora da base, porque a gente tem a base, né? A nossa base já é, né, com os subtons. Então, isso vai te ajudar muito na hora ali de mostrar para tua cliente. A base que eu uso é Ivory W130, tá? Tu vai colocar na bandejinha a base, né, e aí vai pedir para ela colocando em quadrantes. Então, depois que tu descobriu o tom da base, tu vai colocando em quadrantes no rosto. Por que quadrante, Milene? Porque essa base seca muito, ela tem um efeito mate, então ela seca muito rápido. Se eu fizer que nem hidratante de botar uns pintinhos, uns pontinhos no rosto e depois espalhar, eu vou deixar a minha pele manchada, marcada, e não é o ideal, certo? Então eu coloco em batidinhas em todo o rosto, coloquei um quadrante, ficou bom? Vou pro outro quadrante, tá? Aos pouquinhos. Ensina a tua cliente que aos pouquinhos a base vai se adaptando. É normal nessa parte a cliente achar que vai dar tudo errado, porque a base fica diferente molhada, ela secar até ir se adequando, é normal. Sempre indiquem ela botar a base no lábio, tá? Porque quando eu faço isso, eu neutralizo a cor do meu lábio. E aí, quando eu for colocar o batom, eu vou conseguir atingir o tom real daquele batom. E então eu ensino a minha cliente a sempre fazer essa neutralização com a base nos lábios, tá?
Então, na região de olhos, tu sempre base em batidinhas também. Não esqueçam das dobrinhas do rosto de vocês e nem das extremidades. Então, sempre coloquem aqui nas extremidades. Uma dica muito legal que eu sempre passo para minha cliente: nunca peguem mais produto para colocar no pescoço. Sempre no final. Já apliquei a base em todo o rosto. Então aí eu venho e faço esse acabamento trazendo, né, do maxilar aí pro pescoço, tá? Para não ficar aquela coisa marcada. Então, coloquei essa base, então, vamos lá, ela dura 12 horas no nosso rosto, né? Ela não craquela, ela não sai, ela tem todos os benefícios Age Minimize, que é, né, os benefícios do nosso sistema Timewise 3D. Então, a nossa base, ela não é considerada como maquiagem, ela é tratamento, então ela uniformiza o tom da pele, né? Além de trazer toda essa beleza do rosto, né? De tirar todas as imperfeições que a pessoa possa ter, né? Esse acabamento maravilhoso, ele é tratamento. Então isso eu acho ótimo e sempre falo para minha cliente. E sempre falo também que ela, né, é a nossa base número 1 do Brasil. Então a base Mary Kay é a base mais vendida no Brasil todo, tá? Então a minha aula de automaquiagem, gurias, vocês vão ver que é o que eu faço. Exatamente o que eu faço em mim todo dia é o que eu ensino a minha cliente a fazer, tá? É isso aí, então eu simplifico mesmo. Eu posso construir camadas com essa base, então fiz uma camada, eu posso colocar outra camada, tá? Mas eu tenho só uma. Ok? Olha como já vai mudando. Beleza, enquanto ela vai secando, o que eu ensino a minha cliente? A sobrancelha. Então eu ensino pra ela que a gente tem uma simetria no nosso rosto e eu tenho que entender onde que a minha sobrancelha tem que começar, onde que tem que ter elevação e onde ela tem que terminar. Então eu normalmente pego o nosso duo de sobrancelha e já peço para ela fazer, né, medir com o próprio pincel. Então eu ensino ela a encostar o pincelzinho, eu faço exatamente nessa ordem para elas, tá? Eu tô fazendo para vocês o que eu faço para minha cliente. Então eu pego aqui o pincel, eu deixo ele bem retinho, tá? E aqui, ó, a minha sobrancelha, ela tem que começar aqui. Se tá sobrando, eu busco uma designer, né, porque tá sobrando. Então não encaixa, eu não vou ficar com aquele rosto carrancudo, né? Olha aqui, até já ficou marcadinho, ó, tá? O primeiro passo é esse, o segundo passo é, olhando para frente, o pincel vai sempre encostado aqui no narizinho, vai passar na bolinha aí na íris do teu olho e aqui tem que ser a elevação. Pronto. E o final do olho é o final da minha sobrancelha, certo? Então, tem que sair. E o que faltar, por exemplo, eu medi e eu vi que tá falhada, tá faltando pelo, o que eu faço? Eu preencho, tá? Mas antes de preencher, eu ensino a minha cliente a tirar o excesso de base da sobrancelha, que é natural, depois que eu aplico a base, ficar, né, com a sobrancelha com base. Então, eu penteo ela, já faço isso, já vejo onde tem que começar, onde tem que terminar, e eu venho com o nosso duo de sobrancelha, tá? E ensino a minha cliente a aplicar. Poderia ensinar ela também a fazer com a sombra expresso, tá? Que também é super prática, super rápida de fazer, tá? Então, eu venho aqui e faço um risquinho e faço sempre movimentos curtos. Eu ensino a minha cliente a fazer movimentos curtos. Nessa hora, normalmente eu pego uma modelo, eu pego alguém da minha aula ali, faço ela levantar e eu faço em uma das sobrancelhas para que as demais vejam como que eu faço, tá? Mas tu não precisa fazer isso, tu pode só ensinar e ir acompanhando, tá? Então, ó, aqui a minha sobrancelha tem essa falhazinha. E beleza, ó, já fica diferente. Então, eu já faço as duas enquanto a minha pele tá secando, a base tá secando. Lembrando que a gente faz aqui a sobrancelha em movimentos curtos, que são os movimentos do próprio pelo. E ó, tô olhando mais pra frente pra conseguir me ver aqui na tela. Vou pegar o espelho aqui, né, pra facilitar. Olha, pessoal. Beleza. Ótimo. Fechou? Ensinei a fazer a sobrancelha, depois se ela quiser esfumar, devolve pra ela o pincelzinho e faz ela esfumar. Gurias, eu amo esse pincel, tá? A cliente que experimenta... Gurias, as ferramentas é importante vocês terem, tá? Porque a maquiagem fica totalmente diferente e ela investe, né? Ela quer as ferramentas, ela não quer mais ficar passando a base com os dedos, né?
Além do mais, a base quando a gente aplica a base com os dedos, a gente transfere a oleosidade, tá? E aí, quando a gente transfere a oleosidade, não é bacana, além de não ficar bem espalhada a base. Então, eu sempre evidencio a importância da utilização das ferramentas, tá? Quem esteve na nossa aula presencial aí na quinta passada, aqui em Pelotas, viram que eu falei muito. A aula nem era minha, mas eu falo muito da questão das ferramentas, porque pra mim foi o grande diferencial, tá? Beleza, fiz a minha sobrancelha, ensinei a sobrancelha, eu peço pra elas selarem o rosto. Daí eu trago o nosso pó translúcido. Posso trabalhar só com o pó acetinado? Claro que pode, gurias, claro que pode. Eu gosto de trabalhar o translúcido, por quê? Porque não me limita, pode ter uma pele super albina, super branquinha, pode ter uma negra, pode ter uma beige, e eu com um único pó, eu consigo passar em todo mundo. Então, ter o pó translúcido, ele é um grande coringa na hora das aulas, tá? Porque ele se encaixa. Então, né, eu coloco aqui na bandejinha, né, na tampinha, pego o pincel de pó, pego o produto e eu venho selando. Então, eu ensino ela depois, o próximo passo é selar. Em movimentos circulares e depois, né, de cima para baixo para pentear os micro pelinhos. Então, quando eu já utilizo esse pó, eu já noto que a pele já ficou sequinha, maravilhosa. E essa hora a cliente já fica assim, uau, já tô apaixonada, né? E aí é onde eu vou entrar com a parte de olhos, tá? O que eu indico nessa área? Não acredito que eu não peguei. Não posso acreditar. O nosso primer de olhos, gente. Esqueci de pegar o primer de olhos. Esqueci. Nesse momento, eu aplico o primer de olhos, tá? O que é o grande diferencial do primer? Gente, onde é que tá? Segura um pouquinho. Pronto, agora sim com o primer, não tem como, gente. Olha só, o primer de olhos, ele tem, né, a função de pigmentação na hora da sombra, da cor da sombra. E ela também não sai, né? Então, o que eu faço? Eu sempre mostro na minha mão o efeito dele, né? Então, olha só, eu coloco na mão o primer e eu faço essa demonstração com o pincel. Vou pegar aqui um pincel, tá? Antiguinho. Quem conhece esse pincel da Mary Kay antigo? Vou pegar aqui a sombra e vou colocar aqui onde não tem o primer. Então, eu faço exatamente essa demonstração aqui para minha cliente. Olha só a diferença com o primer e sem o primer. Ó. Então, é maravilhoso, né? Não é inquestionável. A pessoa consegue, né, ver a diferença com primer e sem primer. E aí, aqui eu também borrifo a água e mostro que ela não borra, que não sai, tá? Então, eu vou colocar na minha região de olhos, eu ensino a minha cliente a colocar já direto com os dedinhos, ó, essa quantidade, divide e aplica na pálpebra móvel, tá? Então, aplica aqui nessa região, pra deixar a sombra mais pigmentada. Eu gosto muito de mostrar o primer, gurias, porque é um momento, é uma aula perfeita pra mostrar ele, né? Então, já coloca, é importante que fique bem espalhadinho. Vocês conseguem, ó, ensina a cliente a deixar bem espalhadinho. Beleza, e aí depois o que eu faço? Eu venho pra ela, ó, agora a gente vai fazer, já vai começar a esfumar o teu rosto, o teu olho, já com a sombra, tá? Então aqui, o que eu indico, tá? A utilizar o nossa sombra Cinnabar, tá? Então eu pego o nosso pincel super esfumado, tira sempre o excesso, então eu sempre ensino a minha cliente, tirem o excesso, tá? Aplica no cantinho do olho, carimba, ó, carimbei. Depois de carimbar, o que eu digo pra minha cliente? Vai em movimentos circulares, trazendo pra dentro essa sombra, ó. Quando eu faço isso, eu já tô, além de espalhar, eu estou esfumando. E esse pincel, gurias, olha, eu nem sei como é que a gente vivia sem ele antes.
que ele é um pincel relativamente novo na Mary Kay, né? Faz pouco tempo que a gente tem ele. Uma dica que eu dou pra minha cliente aqui nessa hora, tá? Para que sempre ela abra o olho e a gente consiga visualizar a sombra, ela precisa passar um pouquinho do côncavo. Aí ensina a tua cliente que o côncavo, ó, é esse ossinho, certo? Então eu preciso, além de colocar aqui nesse, onde afunda, ó, quando eu vou carimbar é onde afunda aqui, esse é o côncavo. E aí depois eu vou passando e esfumando pra um pouquinho acima, pra mostrar mesmo essa maquiagem, ó. Olha como é simples esfumar com esse pincel, gente. É muito simples, né? Então, eu mostro pra ela. Pega mais um pouquinho de sombra, dá uma batidinha pra tirar o excesso, carimba aqui no côncavo, no ossinho, carimbou, depois ela vem trazendo pra cá, pra dentro, pra parte interior dos olhos, ó. Ó, vai ensinando, vai... Aqui é um pouquinho, né, de ter um pouquinho de paciência, é normal. Ainda mais pra quem tá começando, né, vai se habituando com os pincéis, e isso tudo vai ficando novo, vai ficando diferente, é super natural, tá? É importante que os olhos não fiquem marcados, tá? Então, por isso que vai esfumando. Ó, aqui ficou marcadinho, vou passar o dedinho, vou tirar um pouco do excesso, né? Então, pra que fique tudo bem, sempre digam pra ela, ó, peguem um pouquinho de produto e depois vai aumentando a quantidade, tá? Ó, o pincel aqui pra... Feito isso, feita essa base, ela sabendo isso, ela já sabe fazer qualquer maquiagem, porque uma maquiagem de festa, uma maquiagem mais elaborada, com brilhos e tudo, sempre vai começar com um fundo marrom. Então, ela fazendo isso, ela super já sabe se automaquiar, tá? E aí, depois eu ensino ela a pegar o nosso pincel de sombra. Vocês viram a diferença, ó? Super esfumado e sombra. O de sombra, então, o que eu vou indicar pra ela? Eu vou fazer a Crystal Line ou a Rose Gold, tá? Então, é padrão, eu uso essas sombras e era isso. Então, peguei aqui a sombra, tirei um pouco do excesso e aí eu vou carimbar na parte inferior, ó. Então, eu não coloco a cinnabar em toda a região de olhos, ó. Eu vou trazendo pra cá. E aí depois eu vou fazendo um zigue-zague, um para-brisa, né, ó. Uma cobrinha aqui, ó, pra uniformizar os dois tons. Então, qual é a ideia com essa técnica? É eu começar o meu olho abrindo e fazendo esse esfumado super chique, tá? Então, peguei mais um pouco da Rose Gold, vou carimbar aqui, ó, e vou espalhando pra unir aqui a marrom com essa aqui, ó, cintilante, ela é brilhosa, e olha como já fica diferente, como fica bonito, né, essa sombra. Beleza? Então, essa é a técnica que eu ensino para as minhas clientes. Duas sombras, uma para abrir o olhar, iluminar, e outra para esfumar, marrom, que fica bonito com tudo, combina com tudo. O que eu gosto de ensinar para minha cliente também, tá? Aí eu ensino a pegar esse pincelzinho, pegar a parte inferior, o marrom, tá? Então, eu pego o marrom e faço essa parte aqui, ó. Pra eu não precisar colocar depois o lápis nessa região, eu faço isso. E aí, eu ensino pra minha cliente que, se ela quiser deixar o olho dela maior, ela nunca vai pintar a linha d'água. Se ela quiser um olho menor, ela vai pintar a linha d'água. Lembrando que, sempre quando ela for pintar, né, a linha d'água, ela não pode pintar só na linha d'água, ela tem que pintar na raiz dos cílios também, porque senão vai sair, o pincel ele não foi desenvolvido para água, né? Então, se ela for pintar na linha d'água, ela vai pintar na linha d'água e vai pintar aqui onde eu coloquei também a sombra, tá? E se ela não for pintar na linha d'água, ela pinta só nessa região onde eu botei a sombra. Olha como já dá um acabamento legal. Aí depois eu vou botar só o lápis e tá tudo certo, tá? Faço isso, se vocês tiverem, né, a branquinha... Ai, gente, é a Blossom? Blossom? Deixa eu confirmar. É Biscoite, desculpa, a Blossom é uma antiga, tá? A Biscoite, que ela é uma branquinha sem cor, sem brilho, é bacana também, porque aí vocês podem indicar de usar elas, ó, nessa região aqui.
Ó, mais um pouco. Que eu faço esse acabamento. Tá? Se vocês tiverem, é um plus, tá? Ótimo, depois disso a gente vai pro lápis. O lápis, o que eu faço? Eu mostro pra ela, né, que a própria tampa tem um apontador, então se eu quiser o meu delineado mais fino, eu consigo com a própria embalagem. Eu gosto de usar o marrom nas minhas aulas de maquiagem, porque eu amo o marrom e é uma cor diferente que elas não estão acostumadas. Digo pra elas que tem o preto também, se elas quiserem, mas eu mostro sempre o marrom, tá? E eu mostro pra elas, olha a facilidade que é de pintar. Eu mal aplico e ele já pinta. Então, o que eu indico para a cliente na hora de aplicar? Como é que eu ensino ela? Eu dou uma leve levantadinha no olhar, nunca para baixo, porque senão eu vou ficar com o olhar triste, né? Então, sempre com uma leve levantadinha, começando de fora para dentro, bem na raiz dos cílios. E aí eu ensino ela a começar em movimentos curtos, bem curtos, porque a chance de ficar torto é menor. Então, eu faço assim, ó, bem curto, fininho. Que aí depois, se ela quiser mais grossinho, ela consegue aumentar. Beleza, já ensinei ela, né, a colocar o lápis. Vou de novo, umas técnicas que tu pode ensinar também, principalmente quando a gente trabalha o líquido, né, é tu ensinar ela a fazer pontinhos. Então tu faz, ó, faz pontinhos na raiz dos teus cílios, e aí depois tu vem unindo eles, ó. É uma técnica também que tu pode ensinar a tua cliente de fazer pontinhos e depois ligando os pontinhos, tá? Na região, no outro olhinho a gente vem e a mesma coisa, ó. Quanto mais longe eu pegar do pincel, mais a minha mão vai ser leve, né? Então mais delicado vai ser aí a minha maquiagem. Quanto mais na ponta eu pegar, mais bruta eu vou ser, ou seja, a chance de ficar mais marcado é maior. Não é que vai ficar feio, mas exige um pouco mais de habilidade, né, da profissional, da pessoa que está se maquiando, né, se ela pegar muito aqui na ponta, tá? Então, o ideal é que quanto mais longe, tanto o pincel como o lápis, quanto mais longe, mais delicado tu consegue deixar aí a tua maquiagem, o teu traço, tá? Pronto, ó, sempre no início do olho, até o final do olho. Eu não ensino a minha cliente a passar na parte inferior, tá? A não ser que ela queira, se ela quiser passar, ela passa. E aí, nessa hora, eu explico pra ela, se eu pintar fora da linha d'água, eu vou deixar meu olhar maior. Se eu pintar dentro da linha d'água, eu vou diminuir o olho, tá? Ensino ela, mas não... Quem quiser passar, passa e tá tudo certo. Depois disso, eu venho para a máscara de cílios, tá? Então, essa máscara de cílios, eu gosto de mostrar a nossa Lash Intensity, né? Então, eu normalmente não dou muita opção, é a que eu tenho ali pra vender, é a que eu quero focar, tá? Então, eu não fico, tu quer essa, tu quer essa, tu quer essa. Não, eu pego uma e direciono, tá? Até as sombras, eu direciono as sombras, tá? Eu que digo a sombra que ela vai usar. E aí, aqui, a única coisa que eu deixo ela escolher é o batom. Aí a máscara de cílios eu ensino elas a nunca fazerem isso aqui, porque quando entra ar aqui dentro seca muito mais rápido, tá? Então não façam, ensinem ela a fazer dessa forma. E sempre ir em movimentos, né, direto da raiz dos cílios até pra fora. E aí aqui eu ensino a colocar nos dois, na parte superior e na parte inferior também. Né? Então aqui eu já ensino, olha como já fica diferente. A nossa máscara contém vitamina E, né? Então elas tem ação condicionantes. Então ela, além de deixar mais bonito os teus fios, ele condiciona. Então teus fios vão ficar lindos e tratados, tá? É uma coisa que eu falo muito pra minha cliente. Essa Lash Intensity, ela dá 200% de volume, mais 87% de alongamento, tá? Então ela é uma das que dá mais efeito aí de todas que a gente tem. Todas são maravilhosas e todas têm a vitamina, tá? Fiz isso, beleza. E agora eu já vou pra contorno e blush, tá? Então, o contorno, onde vai ser? Sempre aqui, ó, nos 3 dedinhos. Onde encosta os 3 dedinhos aqui na bochecha, ó, é onde vai ser o contorno, blush e a iluminação. Simples, né? Peguem sempre o pincel,
né, de blush. Esse pincel é 3 em 1, então eu consigo colocar o contorno, o blush e o iluminador, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar o Cocoa, o Latte, que é o contorno mais clarinho. E ensino a minha cliente a aplicar nessa região, bem onde afunda, bem nos teus ossinhos, nos teus dentes. Ensino ela a colocar um blush, eu sempre ponho já o Shy Blush, que ele tem partículas douradas, e ele combina com o maior número de peles. E aí depois o iluminador, que eu uso o Glazed, que eu uso nessa região aqui. Então eu chamo esse trio cara de rica, tá? Então os clientes adoram, eu faço esse acabamento e pronto, tá? Ensino onde ela aplica, sempre pra fora, pra gente não maquiar a boca. Então sempre pro cabelo, blush um pouquinho acima, na bochechinha, sempre unindo o contorno, pra não ficar aquela coisa separada. E aqui eu uso o Czinho do iluminador. Então eu ensino a minha cliente esse trio maravilhoso. Aqui eu posso encerrar com o pó por cima, ou não, já pode deixar pronto assim. E aí a gente coloca pra finalizar um batom. Aí tu pede pra ela escolher, né? Aqui eu vou trazer uma técnica pra vocês legal. O próprio lápis de olhos marrom. De olhos, gente. Aí eu uso o Taupe. Olha como fica bonito. E aí tu pode finalizar com o nosso gloss de lançamento, que tá a cara da riqueza. E aí, gurias, é isso. É assim que eu faço a minha linha de maquiagem, é assim que eu ensino, né? Então é super prático, é super rápido. Treinem essa aula em vocês. Chamem uma, duas amigas, façam com poucas, vão aperfeiçoando, vão treinando. Lembra da aula passada que eu falei pra vocês? A gente precisa treinar, a gente precisa fazer muito e muito e muito pra gente se tornar, né, especialista no que a gente faz. Então a minha dica era essa, espero que vocês tenham gostado e eu quero ver vocês fazendo muita aula de make, porque realmente é o que tem chamado muita atenção delas, certo? Um beijo, espero que tenham gostado. Nessa quinta-feira a gente vai ter aula de maquiagem com a Cristiane Schenck. Eu já vou mandar pra vocês o link pra vocês compartilharem com as clientes de vocês. Aproveitem, porque é um momento bem bacana que a gente tem aí, né, pra proporcionar para as clientes de vocês. Então não tem custo, a tua cliente vai assistir a aula, vai ficar gravada por 7 dias, caso ela não consiga estar ao vivo, né? E ela vai aprender bastante sobre maquiagem de festas de final de ano, tá bom? Espero vocês. Um beijo!